Muito bem, já chegamos aqui então na parte 3 da nossa análise das religiões comparadas. E nesse grupo vamos verificar aqui algumas das religiões filosóficas. A primeira delas que selecionamos aqui é o hinduísmo, de acordo com o que está aí, a ordem que está aí na nossa apostila. Não é? Sobre o hinduísmo vamos considerar o seguinte, acerca de seu fundador, temos o seguinte. A origem do hinduísmo não se deve a uma única pessoa ou um fato histórico, como ocorre com a maioria das religiões e seitas. Estima-se que o hinduísmo surgiu por volta de 2000 anos ou 2 milênios antes de Cristo, através de uma civilização conhecida como Mohenjo-Daro, que habitava no vale do rio Indo, ao noroeste da Índia. Esta seita não comporta um sistema unificado de crenças, não é? Codificada numa declaração de fé ou um credo, como ocorre com a maioria das religiões, pois seu sistema engloba o pluralismo religioso, originado e baseado nas tradições védicas. O que são isto? Vamos avançar e aqui verificando o que isso significa dentro do tópico escrituras. As principais escrituras do hinduísmo denominam-se Vedas, Vedas ou conhecimento, e são principalmente os seguintes: Rig Veda, ou livro dos hinos, é o primeiro Veda, o mais antigo, e dele deriva os demais. Tem o Yajurveda, que contém instruções litúrgicas dos rituais e sacrifícios e ensina a executá-los, né? Então mais uma literatura de práticas. Samaveda, que contém Vedas ou conhecimento dos cantos rituais, e o Atharvaveda, que é um tipo de sacerdócio, né? E é o quarto Veda. Para o hinduísmo, os Vedas contêm as verdades eternas, reveladas pelos deuses e pela ordem, ou Dharma, né? Que rege os seres e as coisas. Então, aqui dentro destas literaturas, nós temos aí todas as instruções, as orientações eternas das divindades pelo universo, pela força cósmica, enfim, todas as instruções que o ser humano precisa das verdades eternas são contidas nestes grupos, não é, de ensino. Em relação à divindade, a deuses, aqui nós temos um conceito panteísta. Lembra quando você estudou lá na primeira matéria, que falamos ali do panteísmo? O panteísmo traz esta ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo. E nesse conceito, o homem está unido com a natureza e com o universo. O universo é Deus, e por estar unido ao universo, todas as pessoas, embora sem saberem, são partes de Deus, ou do Brahma. Esse sistema comporta amplamente a crença politeísta, aquela crença em vários deuses, várias divindades, além do panteísmo, conferindo a esta seita um panteão de mais de 33 milhões de deuses e mais de 200 milhões de vacas sagradas. Olha aí. Então, nesse conceito, uma vaca é sagrada, e se o ser humano estiver morrendo de fome, tem lá a vaquinha, jamais ele vai pensar em fazer um churrasco, porque a vaca é sagrada. Quando mencionamos aqui mais de 33 milhões de deuses, gente, imagine que cada ídolo deste, cada divindade desta, se apresenta como uma manifestação demoníaca. Não é? Tudo aquilo que desvirtua do contato, da união com o Deus único,
santo. Então, todas estas divindades, elas se apresentam como manifestações demoníacas. E aí, você imagine que muitas, se não a maioria absoluta ou todas, destas divindades, elas são perversas, elas são imorais, elas são amorais. Quando eu digo perversa, é como que um ídolo, por exemplo, pode ser perverso. Se a gente analisa lá no próprio relato bíblico, nem precisa ir para o extra-bíblico, no próprio relato bíblico das culturas antigas, você tem lá o Moloque, por exemplo, um ídolo perverso, um ser que por si só seria inanimado, mas a cultura que está por trás dele, a orientação, a mentoria espiritual que está por trás dele, e o que nós lemos na Escritura, é que os ídolos, por trás deles, estão cheios de demônios. Então, o ídolo é uma materialização da mente demoníaca. O Moloque, por exemplo, fazia com que os pais colocassem os seus próprios filhos para serem queimados dentro do ventre desta imagem, enquanto eles bebiam, se prostituíam e dançavam ao som dos tambores. Então, quando a gente diz que muitos desses ídolos, destas divindades, são perversos, de fato são. Né? Citei aqui o Moloque, não dentro do contexto hindu, mas do contexto de dizer as divindades ou os deuses pagãos são perversos e conseguem transformar a mente da pessoa, né, para algo muito distante daquilo que originalmente foi criado. E quando nós falamos de hinduísmo, nós falamos muito de castas, nós falamos muito de grupos, e conforme o grupo, conforme a casta, essas divindades têm manifestações ainda diferentes. Por exemplo, eu vou compartilhar contigo aqui algumas imagens e textos do site BBC acerca de um dos grupos, uma das castas do hinduísmo, não é? E que vive debaixo desta mentoria. Então, uma das castas, e o que nós vamos ver na sequência, que são em alguns momentos até imagens fortes, não estamos dizendo aqui que todo o hinduísmo está nesta conduta, mas estamos dizendo que as divindades, não é, do hinduísmo são manifestações perversas. E, bem, vamos dar uma olhada na reportagem, na matéria, que isto por si só falará muito mais. Veja, aqui até mantive as próximas telas, mantive como recorte, tá? Então, da BBC News de 14 de janeiro de 2019. Foi quando colocaram esta matéria no site acerca dos ágores ou ágores, né? Os hindus sagrados canibais que bebem em crânios humanos e usam roupa e fumam maconha. Veja, perdão, não usam roupa e fumam maconha. Então, um grupo sagrado, canibais, que bebem em crânios humanos. Isso depois de comerem o próprio, né, o defunto. E tudo isso eles fazem em nome de uma iluminação maior, de uma união com Deus. Deus seria o Brahma, seria a força do universo, né? Em nome da mesma iluminação que Buda teve, não é? Iluminação que rege aí uma boa parte das sociedades do mundo. Então, veja que eles meditam, comem, dormem e se entregam ao sexo em meio a cadáveres, em chamas, em crematórios a céu aberto. Eles andam nus, comem carne humana, usam humanos como tigelas e fumam maconha.
Eles emergem da sua existência isolada somente durante os Kumbh-mela, os principais festivais do hinduísmo, que ocorrem em 4 locais diferentes da Índia, cada um deles sempre a cada 12 anos. Parece que um desse grupo aqui foi achado lá naquela passagem bíblica que fala do Gadareno, não é? Parece que um do grupo foi encontrado por lá. A Bíblia chama de Gadareno. Muita semelhança, não? Pois bem, avançando aqui mais um pouquinho, tudo isso é feito em nome de um progresso espiritual. E aqui a matéria diz, o princípio subjacente de sua prática é transcender as leis de pureza, a fim de alcançar a iluminação espiritual e ser um com Deus. Então, veja, essas pessoas, não quer dizer que são pessoas más, mas são pessoas que estão induzidas por uma orientação má, não é? O que daria para a gente chamar aqui de uma possessão maligna, mas o que está sendo dito para esta pessoa é que ela, transcendendo por esse caminho, ela vai se tornar uma com Deus. Então veja, é uma perversidade, né? São divindades perversas que destroem qualquer princípio. E aqui, olha que imagem horrível, não é? Dentro do que foi dito aí a princípio, que até usam o crânio humano como tigelas. Depois de comer a carne, de roer os ossos, ainda utiliza como tigelas, como, enfim, suas vasilhas, não é? E aqui, meu Deus, aqui desculpe a senhora que está assistindo essa aula e se deparou com a cena dessa. Aqui, me perdoe, lembro aqui do que diz um amigo, tem coisa que você vê e não dá para desver. Mas enfim, esse sujeito aqui está num estado de profunda meditação, não é? Através da yoga, prestando o seu culto, a sua adoração. E aqui fica até interessante a gente dizer o seguinte, as pessoas que praticam yogas estão praticando esse tipo de culto. E aí o crente que pratica yoga está longe da Sagrada Escritura. Isso é uma prática hindu, do culto hindu. Né? E aqui, veja, naturalmente eles vivem cobertos com cinzas dos crematórios, cinzas dos restos humanos. Então eles esfregam no seu corpo até criarem aí uma película de cinza de restos humanos tirados dos crematórios. E aqui em cima o autor da matéria dá um textozinho interessante, sem sexo gay, ou seja, nos seus cultos, nas suas práticas lá dentro dos cemitérios, há muita prostituição, é sexo no meio lá dos defuntos, mas eles consideram que o sexo gay é errado, ou seja, não aceitam o sexo gay. É interessante, não é? É um troço que às vezes o próprio mentor, o próprio Satanás diz, opa, peraí, aqui já é muito, né? Me superei nisso, então isso aqui não. Terrível, não? Mas enfim, gente, pois bem, coloquei esses recortes de matéria da BBC para dizer a você como o hinduísmo, né, se manifesta de várias formas, e aqui não dizendo que todos os hindus vivem esse extremo, mas a religião hindu comporta tudo isso. Aliás, o lado bom do hinduísmo não dá para a gente encontrar, não é? Sem uma investigação, talvez você não chegue lá em algum lado bom. E se investigar, parece ficar mais difícil ainda. Mas tudo isso aqui, esses recortes, só para dizer que desses milhões de divindades, cada um deles ou delas é mais perversa que
que a outra, são manifestações do pensamento demoníaco escravizando o ser humano. Né? Claro que estas criaturas, estas pessoas, estão subjugadas, estão debaixo de orientação maligna. Bem, o que eles dizem sobre Jesus? O que o hinduísmo diz sobre Jesus? Jesus é um mestre, Jesus é um guru, Jesus é um avatar, é uma encarnação de Vishnu, né? Ou Vishnu. Então, o que seria um guru? Veja, aqui nós temos um guru. Então, Jesus foi um dos muitos gurus que existem. E quando não, uma de suas encarnações, ou encarnação de uma de suas divindades. Então, uma das muitas. Então, nada lá tão relevante. Jesus é um filho de Deus, assim como são os outros, ou seja, como essas criaturas aí apresentadas, são filhas de Deus, Jesus é um deles. A morte de Jesus não expia os pecados e ele não ressuscitou dentre os mortos, ou seja, não é ninguém importante. Quanto ao Espírito Santo, não é mencionado nesta seita. A salvação, o conceito de salvação é o seguinte: posto que no hinduísmo não existe o conceito de pecado, a salvação é a união com o Brahma, ou seja, com o absoluto, como resultado final do interminável ciclo de reencarnações. Este processo é possível, segundo o hinduísmo, por meio de boas obras, ou karma bom, yoga e meditação. Então, como alguém vai ser salvo? Esta pessoa aqui está praticando o seu processo de salvação. Seu processo de salvação, seu processo de salvação, enfim, seu processo de salvação. Então, ela vai morrer, mas ela vai reencarnar. Veja que isso aqui é base também para o espiritismo, para o budismo e tantos outros ismos. Inclusive o budismo, que é a próxima religião a ser discutida, saiu desse contexto aqui. Saiu não, né? Só criou uma ramificaçãozinha ali, mas a base ainda é a mesma. Então, a salvação se dá através desses processos. A pessoa vai morrer, então ela vai reencarnar. Quando ela reencarnar, ela pode vir como um ser humano ou vir como um animal, como um inseto. Se ela teve obras más aqui, a próxima reencarnação dela vai lhe trazer muito sofrimento. Ela até pode ser um animal mais perseguido, pode ser um inseto, enfim. Inclusive, dentro dessa cultura, é bom destacar aqui o culto a ancestrais, né? Eles adoram ratos, os ratos são divinos. Na verdade, o ser humano, quando morre e reencarna em outras manifestações, eles também são divinos. Dentro desta cultura, você dá um leitinho para a criança, sem antes deixar os ratos beberem do leite, meio que um insulto às divindades. Você matar uma barata, você pode estar matando um deus, sabe? Isso é muito grave, né? Então, as pessoas vão reencarnando até um tempo que ela alcança o seu estado pleno, ela deixa de reencarnar e se unirá com o Brahma, com a força cósmica, com o absoluto do universo, e a salvação então estará em fazer parte do todo, em vez de ser agora ou novamente uma unidade. Claro, isso aqui não dá nem para a gente dizer o que a Bíblia diz a esse respeito, né? Depois que já estudamos todo esse contexto anterior. Mas essa é a mentalidade que rege aí uma grande parte das religiões, não só filosóficas, tá? Conceito de morte. Há um infinito ciclo de reencarnações, é o que eu acabei de dizer, não é? No entanto, as obras praticadas na vida presente determinarão as condições da próxima encarnação. Ao passo que, se estas obras forem más, o que é chamado aqui de karma mau,
o indivíduo sofrerá suas consequências, podendo até reencarnar numa espécie inferior. No entanto, se estas obras forem boas, tal indivíduo reencarnará num estado melhor. Bem, outras particularidades do hinduísmo: alguns discípulos usam túnicas alaranjadas, têm a cabeça raspada, muitos hindus adoram ídolos de pedra, de madeira em seus templos, os gurus exigem obediência total, os discípulos meditam numa palavra, frase ou fotografia, a yoga inclui meditação, cantar, postura, exercício de respiração e meditação transcendental. Ok? Pois bem, para não nos demorarmos muito, até porque estamos analisando várias religiões, então aqui nós temos aí uma dica do que é, na prática, o hinduísmo. Comparando tudo isso a um cristianismo bíblico, a primeira matéria apresentada aqui, a gente vê que há uma distância muito grande, não é? E, portanto, nós temos aqui uma grande, um grande percentual da massa, né, humana que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, porque estão ainda envoltos, né, em uma manifestação espiritual que os distancia muito de Cristo e da salvação por Ele proposta. Ok? Pois bem, mas vamos parar por aqui e retomando então com uma outra seita ou religião, movimento religioso, que inclusive saiu deste movimento, que é o budismo. Avancemos.